Quem não é por ele é contra ele. Quem com ele não ajunta, espalha. Ele é o absoluto absoluto. Ele é o Senhor. Ele é o divisor de águas. Ele é aquele em quem todas as coisas convergem. Então, quem não é por ele, e o que é ser por ele? É ser crente? É virar cristão? É se batizar? É frequentar um lugar? A maioria das pessoas me ouvindo aqui fica pensando que ser por ele é isso. Mas, na realidade, isso é apenas fazer parte de uma agremiação religiosa. Quando ele diz quem não é por mim, é pelo Evangelho. É quem não adota a palavra que eu vivo, que eu sou e que eu encarno. Quem não é pelo perdão, vai ser pelo ódio. Quem não é pela fidelidade, será pela traição. Quem não é pela inclusão, é filho da exclusão. Quem não é pelo acolhimento, é filho do banimento. Quem não é pela misericórdia de Deus que acolhe pecadores, é aquele que traz juízos e ameaças. Então, ser por Jesus não é dizer, eu aceito, eu frequento uma igreja, eu dou um dízimo, isso aí até robô faz. Tem nada demais. Quando Jesus diz, quem não é contra mim, ele está falando daquele que se coloca em rota de antagonismo. Jesus diz, perdoe. O cara diz, isso é coisa de otário. Jesus diz, não se vingue. O cara diz, isso é coisa de fraco. Jesus diz, se te baterem numa face, aguenta o segundo tranco. Não parte para a ignorância. Deixa o agressor se cansar ao ver que você não vai lidar com ele na base do olho por olho, dente por dente. Aí aquele que não é de Jesus é contra isso. Isso aí é coisa de fraco. A gente tem que dar em dobro. Tem que fazer o cara ficar apavorado conosco. Então, quando Jesus diz quem não é por mim é contra mim, ele não está falando de o indivíduo gostar de dizer que é cristão só por dizer, que frequenta isso ou aquilo. Isso não tem nada a ver com ser por ele. Quem é por ele é quem faz a vontade do seu Pai, do Pai que está nos céus, e obedece o Evangelho. Esse é por Jesus. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, ou seja, não trabalha na direção da minha proposta, que é chamar, que é aglutinar, que é chamar todos os seres humanos da Terra para entenderem o que é ser humano, segundo Jesus, que não trabalha para criar esse ajuntamento de reconciliação, de graça, de convívio, de fraternidade, de perdão, de tolerância, que não trabalha na direção do Evangelho, é contra ele. Ele é o Senhor, ele é o absoluto, ele é o Verbo, ele é a palavra eterna de Deus. E é isso que está sendo dito no Evangelho de Mateus. Agora, no Evangelho de Marcos é o contrário. O que acontece no Evangelho de Marcos? Sabe qual é o problema? É que o pessoal não lê o contexto. Não lê o contexto. O contexto é tão explícito, tão simples. Se você souber ler e não ficar preso a um versículo, mas ler o contexto antecedente, antes de Jesus ter falado aquilo, você entende completamente o que ele está dizendo, porque
não tem absolutamente nenhum mistério. Você não precisa ser da cabala para entender o que Jesus está dizendo. E o que se está dizendo é que os discípulos de Jesus repreenderam um homem que estava expulsando demônios em nome de Jesus. E eles foram e repreenderam, porque ele não andava com o grupo. Não andava com o grupo. E disseram para o cara, fica calado, para de expulsar demônios em nome de Jesus, porque você não anda conosco. E aí eles foram e disseram isso a Jesus, olha, nós conhecemos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas como ele não segue com o nosso grupo, nós o proibimos de expulsar os demônios. E aí Jesus virou para eles e disse o oposto do que Jesus diz acerca de si mesmo. Acerca de si mesmo ele diz, quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Acerca dos discípulos, acerca da igreja, a igreja não tem essa prerrogativa. Nenhuma. Nenhuma igreja local, nenhuma congregação, nenhum ajuntamento, nenhuma igreja é Deus. Nenhuma igreja é o absoluto de Deus. A igreja é um fenômeno humano, sociológico, geracional, político, que existe num dado contexto histórico, ambiental. Ela é um fenômeno humano, com influências divinas quando a palavra está sendo ensinada com verdade. Quando não está, é só um ajuntamento, um clube, uma torcida organizada que se organizou em torno de uma bandeira que carrega o nome de Jesus, mas não passa disso. E é a igreja que gostaria de ter a prerrogativa de ser como Jesus e de proibir, que é o que a igreja faz, ela anda proibindo, gente, esse pode, esse não pode, esse dá, esse não dá, esse aqui é um samaritano endemoniado, esse aqui a gente não pode ouvir, esse aí a nossa igreja não pode receber, esse aí está proibido de pregar aqui, esse aí expulsa demônios, eu reconheço, Satanás não gosta dele, eu reconheço, ele prega a palavra de Jesus, eu reconheço, mas ele não anda com o nosso grupo, ele não foi batizado no nosso batismo, ele não fala em línguas como a gente, ele não grita como a gente, ele não roda como a gente, ele não dá o dízimo como a gente, ele não faz as coisas que a nossa política interna, o nosso regimento da casa demanda. Então, já que ele não é como nós o proibimos, nós criamos obstáculo. Aí Jesus disse, não, vocês não entenderam. Vocês não têm nenhuma prerrogativa nessa perspectiva. Vocês não são o divisor de água. Vocês não são o absoluto de Deus no mundo, não são. E está aqui em Lucas, no capítulo 9, quando Jesus diz a eles, nós proibimos, porque ele não segue conosco. Mas Jesus lhes disse, verso 50, não o proibais, pois quem não é contra vocês já é em favor de vocês. Vocês não são o absoluto de nada. Se não estiverem indo contra vocês, fiquem quietos. Deixem o cara aí. E aquela história de, se não fizer parte da nossa congregação, não tem nada a ver com Deus. É o espírito das seitas, querendo crescer já entre os apóstolos. Você veja como o espírito das bolhas e das seitas está presente na natureza humana.
desde os primórdios da primeira comunidade apostólica de Jesus. Não tem ninguém, nenhum grupo que não sofra essa tentação.